papel do homem é ser homem. É simples assim. Conte para nós. Uma grande dificuldade disso que a gente está tentando desvendar aqui é a falta de conhecimento. Do que ocorre? No imaginário, tanto dos homens quanto das mulheres, o que há é um simulacro que não tem nada a ver com a realidade crua do que é o movimento feminista, que Ana demonstrou tão bem lá no livro. Se o cara pegar o livro que Ana Campanholo escreveu, são quase 400 páginas, ali você vai ter praticamente tudo que é importante. O trabalho que você fez é uma coisa assim, primorosa. Então, como ninguém entende o que é, ninguém sabe o que é efetivamente o negócio, então o cara tem uma imagem falsa e todo o comportamento dele vai ser pautado por essa imagem, esse negócio que é falseado. Isso tanto dos homens quanto das mulheres. E aí, veja, a população brasileira, nós sabemos que é majoritariamente conservadora. Mas eu percebo que há meio que uma esquizofrenia. E essa esquizofrenia, a causa da esquizofrenia, por assim dizer, é exatamente a falta de compreensão das coisas. Ao mesmo tempo que boa parte da população, a maioria, defende valores, princípios conservadores, preza pela tradição, ao mesmo tempo, as mulheres se dizem feministas. E os homens apoiam, não, ser feminista é uma coisa boa. Nós estamos falando de uma das poucas coisas que é uma unanimidade. Como você pode ser contra o feminismo? Quer dizer, é anátema. E aí, se nós fizermos, por exemplo, uma investigação histórica, quando nós começamos lá, onde você começou o seu livro, do começo da história, das proto-feministas, da Mary Wollstonecraft, não é? Que foi a primeira mulher que se lançou num debate público em resposta a um cara chamado Edmund Burke, que escreveu algumas reflexões ali, criticando a Revolução Francesa. Burke escreve as reflexões sobre a Revolução em 1790. A Revolução, nós sabemos, 1789, né? Ali em meados, a queda da Bastilha foi 14 de julho, salvo engano. Em dezembro, nós temos um discurso de um dissidente calvinista que era amigo da Mary Wollstonecraft, chamado Richard Price, que era um cara de verniz revolucionário, exaltando o que estava ocorrendo na França. Nós estamos aí na Inglaterra, em Londres. Esse cara fazia parte de um grupo liberal, digamos assim, progressista, e a Mary Wollstonecraft fazia parte também desse grupo, quer dizer, era o amigo dela. Em resposta ao discurso do pastor, do Richard Price, Burke escreve as reflexões dizendo o seguinte: isso aí não vai dar certo. Por quê? Porque eles estão negando a tradição, eles estão negando os valores, eles estão colocando todas as forças naquele ideal iluminista da razão, do progresso. Nenhuma sociedade, nenhuma instituição é capaz de sobreviver sem essas bases. E aí o que é que nós temos? No mesmo ano, logo em seguida, em 1790, a Mary Wollstonecraft escreve a primeira obra dela, não sei se é a primeira obra, mas a mais famosa, que é a Vindication of the Rights of Man, 1790. Em resposta ao que Burke tinha escrito. Então, o que é que eu queria destacar? Isso é muito interessante. A fundadora do movimento feminista, que vai escrever a pedra fundamental 2 anos depois, que é o Vindication for the Rights of Women, ou seja, o surgimento do movimento feminista
ocorre dentro de uma discussão com o fundador do movimento conservador. Olha que coisa interessante. Então, o conservadorismo britânico, no caso, cujo pai é o Edmund Burke, ele está ali. O surgimento do movimento conservador britânico surge na mesma época ali, na mesma discussão do movimento feminista. Ou seja, o movimento feminista é um movimento de reação, é um movimento revolucionário. E as pessoas precisam entender o que é a revolução. Mais do que a quebra de uma determinada ordem política, econômica e social, a revolução é uma revolta contra a própria realidade das coisas. A revolução é uma revolta contra o próprio ser das coisas. Isso é a medula, isso é o DNA do movimento feminista. O movimento feminista ele está encravado dentro de um negócio maior chamado movimento revolucionário. E as pessoas precisam entender isso. Até onde vai o alcance do movimento revolucionário? Até onde pode chegar esta revolta contra a própria realidade, contra o próprio ser mesmo das coisas? E sabe onde é que ele pode chegar? Dando um salto bem grande, já chegando na ponta de lança do movimento feminista, que é o gênero. No começo ela diz, não existe mulher. No final ela vai dizer, eu não aceito ser mulher. Porque isso é revolta contra o ser. É revolta contra as coisas tal como elas são. Isso é a essência do movimento feminista. Permeado do começo ao fim pela revolução sexual. Isso, em pouquíssimas palavras, a mim me parece que isso aí é um fio condutor. Seguindo esse caminho, você vai começar a perceber as pistas do que verdadeiramente é. Na verdade,